Olá, terceiro ano A, tudo bem com vocês? Vamos começar uma nova semana com conteúdos um pouco diversificados por conta do material que recebemos e aí a gente vai dar continuidade. Bom, hoje eu vou começar por este livro aqui, ó, tá vendo? Aprender Sempre, que é o livro azul que vocês receberam aí. Este livro, eu vou recolher esse livro juntamente com um caderno de classe para corrigir as atividades desse livro. Este livro ele tem vários exercícios, eu vou fazer junto com vocês, corrigindo aqui no YouTube com vocês e presencialmente também com aqueles que estão lá na escola. E eu vou recolher este livro para dar o que? Uma nota para vocês. Então é importante que vocês façam, que vocês tirem as fotos, depois eu vou recolher também, eu quero ver vocês fazendo. É um conteúdo fácil, simples e vocês não vão ter tanta dificuldade assim, tá bom? E ele serve então como conteúdo tanto de português e de matemática como atividade avaliativa, então, certo? Bom, nós vamos começar esse livro na aula de hoje. Então, pessoal, é um livro bem interessante, nós vamos fazer a sequência dele de português. Hoje nós vamos começar a sequência didática 1, tá vendo? Ó, aqui temos a capa, depois essa primeira página é a próxima, certo? Nós vamos continuar a parte sobre cartas. Semana passada a gente começou no livro anterior, que nós também vamos mesclar. Se der tempo, este mês ainda nós estaremos fazendo algumas atividades em cima disso. E também nós vamos trabalhar esse gênero literário que é a carta. Continuar pensando sobre carta, esse gênero literário. Aí no livro vai falar sobre cartas, são como navios, né? Por quê? Porque os navios levam as mensagens para terras bem distantes, para tempos que não podemos mais estar. As cartas, elas guardam histórias e sentimentos e memórias. Neste gênero, você conhecerá um pouco mais, nessa sequência a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as cartas e qual é a sua função social dentro de cada tipo de carta, que a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Nós vamos também confeccionar cartas e aí depois a gente vai repensar nessa parte online de cartas que a gente vai enviar um ao outro, tá bom? Ao final desse trabalho, a gente vai entender um pouquinho mais sobre cartas, o envio de cartas, tá bom? Bom, então o que a gente vai aprender? A gente vai aprender o que são cartas. Primeiro, o que são cartas? Ali no exercício 1, eu coloquei um A. Olha aqui, um A e um B, tá bom? E aqui nessa parte do mapa textual, C aqui. Então, olha lá, um A. São várias perguntinhas dentro de uma só. Então, a primeira pergunta é a seguinte: o que são cartas? Então, são cartas simples, né? Cartas são meios de comunicação. A gente se comunica através das cartas. E elas existem há muitos anos, como eu falei lá no presencial. Quando uma pessoa, principalmente um rei, né, ele teria que mandar uma mensagem lá no campo de batalha, ele tinha que escrever uma carta. Então ele escrevia a carta ou alguém, ele editando, a pessoa escrevia a carta e aí depois ele fechava a carta e colocava então um pouco de vela, né, de parafina e ele selava com o selo do seu anel, dizendo que ele assinou aquela carta. Aí o mensageiro pegava essa carta, levava até a pessoa que deveria ler, essa pessoa lia a carta e depois já respondia com outra carta e o mensageiro retornava com a mensagem. Então existia isso, os mensageiros, as pessoas que levavam e traziam mensagens, os mensageiros. Olha que interessante. Hoje nós temos os carteiros, mas os carteiros eles têm uma função um pouquinho diferenciada, né? E também, alguns anos atrás, pelo menos na minha infância, na minha adolescência, nós tínhamos as cartas escritas mesmo, que são as cartas. Nós colocamos na frente, então, o endereço da pessoa que vai receber a carta e você que está mandando a carta coloca o nome atrás, tá? O remetente e o destinatário, olha que interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Quem envia e quem recebe as cartas, essa carta, tá? E para você enviar uma carta, você tinha que colocar um selo, comprar um selo, porque o selo é como se fosse a passagem da carta.
sem este selo, então, sem você comprar o selo e colar o selo nessa carta, ela não ia para lugar nenhum. Hoje nós temos outros tipos de meios de comunicação também. Nós temos o e-mail é e-mail, que é o correio eletrônico. Hoje a maior parte das cartas são escritas através de e-mail, que é uma caixa de correspondência que você tem e você envia esse endereço eletrônico e vai direto para sua caixa de mensagens e você recebe essa mensagem. Hoje não tem mais então esse mensageiro, seria a internet que enviaria essa mensagem, tá? Bom, outra pergunta, para que ela serve? Para que essas cartas servem? Ela serve para corresponder entre si, para corresponder as pessoas se corresponderem, né? Contar novidades, né? Contar novidades, trocar informações sobre algum dado, alguma coisa, receber notícias de alguém ou de algo, gerar comunicação entre o quê? Entre o remetente e o destinatário, aquele que envia e aquele que recebe, certo? E você ou alguém que conhece recebe cartas em casa? Acredito que sim. Acredito que você já viu alguém receber cartas escritas na sua casa. Você já escreveu uma carta? Então, a carta ela tem uma estrutura, como eu mostrei para vocês, a gente vai ver de novo hoje. Para quem a gente escreve a carta? A gente geralmente escreve essa carta para quem? Para amigos que estão lá longe, né? Para amigas, a gente escreve para amigas que estão longe, que moram longe, tá? E com que finalidade? Descrever como está, né? Descrever como está, as saudades, como a gente sente saudade de alguém e saber novidades, né? Em que situações essas cartas circulam atualmente? Hoje utilizamos outros meios de comunicação, tá? Que é o e-mail que é essa carta que eu falei para vocês, essa caixa de mensagens que a gente tem. Cada um de vocês deve ter o Gmail, o Yahoo, né? E aí você pega o endereço eletrônico da pessoa e envia a carta para a pessoa. Muito legal, né? Muito interessante. Antigamente não tinha isso, né? Bem antigamente. Esse e-mail já existe há mais de 10 anos, né? Acho que até há mais de 10 anos. Pelo menos que eu me lembro que eu envio mensagens por e-mail já faz um bom tempo. Depois na letra C, né? Que eu coloquei C. Nós estamos ali, escreva ou cole as suas ideias no mapa coletivo do grupo e dite o que registrou para a professora. Olha lá, um mapinha textual, ó, pensando cartas, tá escrito cartas no meio. Então, eu pensei em algumas palavras, olha lá. O que significa cartas, né? O que vem na sua cabeça quando você pensa em cartas? Texto, é um texto, um gênero literário, um texto. Ela, o quê? Serve para mandar uma mensagem. Serve de comunicação, é um diálogo entre duas pessoas, aquela que está lendo e aquela que está enviando. A carta, ela precisa de resposta, a maior parte das vezes a gente precisa de resposta da carta. Ela faz uma viagem, as cartas elas viajam para lugares bem distantes para poder levar a resposta. Enviar carta, mandar carta. As cartas contam histórias da vida das pessoas. As cartas também contam histórias de amizade, né, de companheirismo. Você, o quê? Você recebe a carta, recebe. Nós vemos notícias nas cartas e nós vemos então saudades de quando a pessoa estava junto e agora não está mais, tá? Existem várias histórias de filmes no cinema que contam histórias sobre cartas. Existem músicas que falam de cartas. Então as cartas, elas são meios de comunicação que são, ó, bem antigas, certo? O tempo passa, mas as cartas continuam, elas ficam, né? Que é a aula 2. O que vamos aprender? Então a gente vai aprender o seguinte, 2 tipos de carta, tá? Uma carta foi escrita em 1982, né? Por um homem que está afastado do trabalho, e a carta 2 foi escrita pela Carol. Então olha lá. Aqui você vai virar a página
para essas duas cartas. Primeiro a gente vai ler essa carta aqui, ó, que é uma carta bem antiga, tá vendo? Por isso que tá num papel mais, parece gasto pelo tempo. São Paulo, 24 de abril de 1982. Prezado Roberto, como estão as coisas na fazenda? Espero que todos estejam bem. Desde que deixei a pequena cidade de Morro Alto, não tenho me sentido muito bem. A minha saúde anda numa situação delicada e tenho ido ao médico com frequência. Por isso, Roberto, gostaria de lhe pedir que tome conta da plantação de milho e do gado até eu voltar para Morro Alto. Ainda farei mais alguns exames até ter a certeza de que está tudo bem comigo. Espero poder voltar para a fazenda o mais breve possível e ajudar na colheita do milho. Muito obrigado pela atenção e ajuda. Cordialmente, Antônio Carlos. Então, uma carta bem cordial, bem séria, né? E ela vai ter uma mensagem. A gente está pensando na mensagem dessa carta. A outra carta é uma carta mais leve, né? Uma carta mais informal. A primeira carta é formal. A segunda carta está escrita assim, ó, Campinas, 27 de agosto de 2015. Oi, Luciana, tudo bem? Meu nome é Carolina e eu moro aqui perto da sua casa. Nós estudamos na mesma escola também. Minha turma do segundo ano está aprendendo sobre cartas e minha professora pediu para cada um de nós escrever uma carta para alguém da escola. Como eu te vejo só no recreio, pensei que seria uma boa oportunidade de ficarmos amigas. Você quer brincar comigo? Um abraço, Carol. Segundo ano B. Então, são duas cartas. O que é interessante, a gente vê a estrutura da carta, tá vendo? Ó, as duas têm o quê? Primeiro, o nome da cidade e a data, tá vendo? A data. Depois tem o quê? A saudação. Aqui é o corpo da carta e aqui o quê? A despedida, tá? Com o nome da pessoa que escreveu. Então, você tem que colocar o nome da pessoa que você está mandando e se despedir dessa pessoa. Que mensagem essas cartas querem comunicar? Então, a carta 1, o que ela quer falar? A carta 1, Antônio está doente, ainda está fazendo exames, tá? Ele está doente, ainda está fazendo exames, vai demorar para voltar à fazenda. Então, não vai ser tão fácil, né? Tomara que ele chegue antes da colheita do milho. Beleza. E na carta 2, Carol escreve para começar uma amizade com Luciana. Ela quer ficar mais amiga, quer virar amiga da Luciana. Ela só se vê no recreio, então a ideia da Carol é ficar o quê? Amiga da Luciana. Porque ela enviou uma cartinha para ela, porque tem um projeto da escola que eles estão enviando cartas. Olha que interessante. Bom, aí você fecha o livro, esse livro azul, e vai para o livro do Akpalô, que é de ciências. Você vai para a página 60, que a gente está estudando um pouquinho sobre o quê? Os elementos para ter vida no planeta Terra. Então, solo, o que é solo? Chão, terra. Então, vai explicar um pouquinho sobre uma experiência que não vai dar a gente não fez na sala de aula, só para vocês saberem, tá? A gente não vai recolher tipos de solo, só para vocês conhecerem. Então, tá falando aqui para coletar algumas amostras de solo, para conhecer um pouquinho. Mas a gente não vai fazer. O que a gente viu aí só no livro, observando só no livro, é essa figura aqui, ó. Tá? O que a gente percebe é a diferença da cor do solo. A cor do solo. Então, perguntando assim, que diferenças existem entre os solos analisados? A gente percebe, então, a cor do solo, ela é diferente. Que a gente dá para ver daqui. Aqui fala para mexer com palitinho para ver a textura do solo. Nesse caso, não dá para a gente ver essa textura. Dá para ver somente o que? A cor, a coloração, então, das terras. Tem uma terra bem amarela, uma terra marrom e uma terra o quê? Bem escura, né? Marrom bem escuro. 2. Por que é importante haver solos com diferentes características? Por que é importante? A importância é a seguinte, porque existem solos adequados para o desenvolvimento de cada planta, de cada plantação. Então, quando o agricultor ele vai plantar, fazer uma colheita, fazer uma plantação, ele tem que pensar em uma agricultura que seja boa para aquele tipo de solo. Existem solos que são bons para plantar café, para plantar cana, para plantar o quê? Verduras, frutas. Então, existem
pessoas que estudam sobre isso, sobre os tipos de solo e que solo, aquele solo, ele é bom para aquele tipo de planta, tá bom? Só para vocês saberem, tá bom? Aí depois vai falar sobre a composição dos solos. A formação do solo é um processo lento que leva muitos anos. Ela se dá por meio do desgaste das rochas em razão da ação da chuva, da água, dos ventos e da variação da temperatura, frio, quente, da atividade das plantas e de outros seres vivos. Fazem parte da composição do solo grãos de diferentes tamanhos. Água, ar, tá? Dentro do solo, matéria orgânica, que é isso? Um animalzinho morreu, uma plantinha, e tem aquele resto, fica ali na terra, e é tipo um adubo mesmo, adubo para o quê? Para o nascimento de outras plantinhas, de outros animais. Olha que interessante, tá? O solo também é muito importante para a fixação das plantas. A gente anda em cima do solo, a gente constrói as nossas casas em cima do solo. O solo ele é necessário. Embaixo dos rios e dos mares também existe o que? Terra, solo lá embaixo, tá? Tem gente que acha que só tem água e é um buraco lá. Não, tem um chão, tem a base lá embaixo. Os solos não são iguais, tá? Só para vocês saberem, pois se originam de rochas diferentes, sob condições ambientais diferentes. Eles podem variar de cor, de textura, de tamanho de sua partícula e capacidade de reter água, absorver a água. O solo de uma praia é arenoso, isto é, tem textura mais áspera, partículas mais grossas e pouca capacidade de reter água. Então, cai água na areia, ela já vai embora. Já o solo tipo barrento, argiloso, tem partículas mais finas, textura mais macia e grande capacidade de reter a água. Então a argila ela retém água, podendo alagar em período de chuva, como um pântano, né? E aí eu passei para vocês uma experiência. Também nesse caso eu não pude fazer experiência, então o que eu fiz? Eu peguei um vídeo bem legal explicando sobre os tipos de solo, a areia, a argila, humus, que é bastante o que? Decomposição de animais e vegetais, é uma terra bem escura, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais os tipos de terra. E o que é permeabilidade? É quando você joga água e a água que ela escorre, se a água ela segura, ela fica segura na terra ou se ela deixa o que escorrer, né, por este solo. Lembrando, qual é o solo mais permeável, que deixa vazar essa água para baixo? É o solo arenoso. E o solo menos permeável é o argiloso, é o que tem argila, tá? Que retém a maior parte da água com ele, só para vocês saberem, tá? Então, essa seria a explicação da experiência, para vocês conhecerem um pouco mais. Depois a gente vai retornar a esse livro aqui, ó, tá bom? Esse livro aqui é de português e matemática. Então eu pedi para vocês irem lá na página 80, tá? Página 80 do livro. E vai falar sobre essa sequência didática aqui, dessas 4 criancinhas. Tá falando assim: nessa sequência, Mateus, Thiago, Bruno e Roberto exploram os brinquedos e as barracas de um parque de diversões. Eles prepararam algumas atividades para se desafiarem. Então, olha lá, Tiago, Roberta, Mateus e Bruno estavam conversando sobre o parque de diversões e Mateus disse que gosta muito da barraca de pesca. Mateus montou uma atividade para a Roberta resolver. Vamos ajudá-la? Então, aqui, ó, tem um exercício, tá? Aqui em cima tá escrito assim, ó. O rapaz que cuida da pescaria disse a Mateus que a barraca tem uma grande quantidade de brinquedos. Observe o quadro abaixo. Aqui são os brinquedos e aqui são as quantidades. Esse aqui, ó, cachorrinho, 27, carrinho, 99, joystick, que é controle de computador, 3, bola de praia, 120, urso rosa, 72 e urso marrom, 102. Aí fala assim, ó, no exercício A. Ordene os números relativos às quantidades de brinquedo do menor para o maior. Então, do menor, então você teria que pegar essa quantidade aqui, ó, e colocar do menor para o maior. Então, ficaria assim, ó.
3, 27, 72, 99, 102 e 120, tá? Seria do menor para o maior. B. Qual é o brinquedo em maior quantidade? O que tem em maior quantidade? É o quê? É o número que tem aqui, 120 aqui, ó. 120, que é a bola de praia. Então, você tem que colocar dentro do quadrinho bola de praia, tá bom? Bola de praia. Depois, virando na página 82. Qual é o brinquedo, aqui, lá em cima, ó. Qual é o brinquedo em menor quantidade? O que tem menos? O que tem menos é o joystick, 3, tá? E qual é a quantidade de ursos marrons e de carrinhos? Então, aqui, ó, ursos marrons, 102 e carrinhos, 99, tá? Da quantidade. Exercício E. Vamos fazer a recitação dos números? Tá pedindo para recitar de 10 em 10. Então, você tem que escrever, ó. Aqui, ó. Escreve aqui, nessa parte aqui, ó. Escreve aqui na frente, tá? Os dois exercícios. E aí, você vai escrever o seguinte, ó. De 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, tá? Seria o exercício. Depois, na sequência, aula 2, um brinquedo da barraca de pesca. O que vamos aprender? A decompor e compor números, tá? 1. Roberta disse para Matheus que ela pode escrever a quantidade do urso rosa de diferentes maneiras. Então, ela fez assim, ó, 72. Então, 10 mais 10, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, tá? 7 vezes, né, o número 10 mais 1, dá 72, tá? Letra A. Apresente outra forma de escrever a quantidade do urso rosa. De novo, né, 72. Então, eu fiz assim, ó. Você poderia ter feito diferente. Então, 20 mais 20, 60, mais 10, 70, mais 2, 72. Aí, no exercício B, escolha um dos brinquedos e peça para um colega escrever a quantidade de brinquedos escolhidos de duas maneiras diferentes. Eu escolhi cachorrinho. Cachorrinho tem 27. Então, 10 mais 10, 20 mais 3, 23 mais 4, 27. Ou você pode fazer assim, ó. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. São 5. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. Mais 1, 27. Tá? Seria exercício. Letra C. Aí você teria que compor o número. Que é esse aqui, ó. Teria que compor os números. Esse daqui, ó. Compor os números. Unidade, dezena e centena. Lembrando da unidade, dezena e centena. Olha lá. Unidade, dezena e centena. Então, aqui temos 200 e o 9. Então, aqui, ó, 200, centena, pula o dezena, 0, e aqui o 9. Aqui, 100 mais 30 mais 8, 138. E aqui, 200 mais 20 mais 2, 222, tá? É como se fosse uma revisão de tudo aquilo que a gente já viu, pessoal, certo? E amanhã a gente continua, tá bom? Um grande abraço para vocês. Não esqueça de escrever a experiência também, o que vocês acharam. Dei algumas dicas aqui, não posso fazer tudo para vocês, mas dei algumas dicas, tá? E aí depois vocês enviam para mim as fotos, beleza? Uma ótima noite para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.